Graça e paz, queridos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma noite, mais uma quinta-feira. Podemos estar aqui reunidos mais uma vez para louvar ao Senhor. Eu queria convidar você a se colocar de pé, aí onde você está. Nós vamos orar nesse momento. Somos um número reduzido de pessoas, mas a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele. Você está aqui no nome do Senhor? Então nós temos mais, né, do que 2 ou 3. Então Ele está. Ele é a pessoa principal deste culto. Eu creio que Ele vai falar nos nossos corações essa noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a começar a falar com Deus aí onde você está. Entregar diante do Senhor agora toda a ansiedade do teu coração, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua casa, Ele tem provido na sua vida e Ele te trouxe neste lugar, nessa noite. Então isso já é motivo suficiente para agradecermos ao Senhor, para adorarmos ao nome dEle, para exaltarmos, porque Ele é o Deus da nossa vida. Senhor, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Ó Deus, obrigado porque muitos gostariam de estar aqui, mas não conseguem. Não puderam por algum motivo, mas o Senhor nos trouxe. E eu sei que o Senhor tem algo especial para ministrar aos nossos corações nessa noite. E eu te peço, Pai, que o Senhor tenha liberdade para agir em cada coração aqui, em cada mente, em cada família aqui representada. Ó Deus, tu tens liberdade, Senhor, para agir em cada pessoa que nos ouve agora, através dessa transmissão. Senhor, que o Teu Espírito Santo vai de encontro a cada lar agora. Ó Deus, a cada coração, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo paz, operando o milagre que os Teus filhos necessitam, porque Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus de respostas, Tu és um Deus, Pai, que tem todo o poder nos céus e na terra. E nós te adoramos nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja à vontade em nosso meio e que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor, seja exaltado nessa noite. Tu és entronizado, Tu és o Deus da minha vida. Aleluia, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.
Socorro, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é um milagre de Deus. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido fiel, e a nossa vida é para a glória e louvor do nome do Senhor, aleluia. Então que nessa noite você possa dizer: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza. Eu vivo para Te adorar, eu vivo para Te servir. Por isso usa a minha vida, Pai, porque eu já sou um milagre vivo em Tuas mãos, aleluia. Esse é o nosso Deus. Por toda a minha vida
Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite. Amém? Amém. Você está feliz com o Senhor? Aleluia. Nós cantamos, adoramos. Já sentimos a presença do Senhor e agora nós vamos meditar na palavra que Deus tem aos nossos corações nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar de forma muito especial aos nossos corações. Você crê nisso? Amém. Então abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Texto muito conhecido de todos nós. Nós cantamos agora sobre milagres e nós vamos ler um milagre registrado por Jesus em uma casa. E o texto diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos, repita comigo, todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eis a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ministra os nossos corações. Tua palavra, Senhor, ela é suficiente. E que Teu Espírito Santo, nesse momento em que estivermos compartilhando a respeito da Tua palavra, venha nos despertar, venha nos direcionar, venha abrir os nossos olhos para aquilo que Tu queres nos ensinar, nos direcionar e derramar sobre os nossos corações nessa noite. Senhor, encontre em nós corações sensíveis, receptivos. Pai querido, que todo bloqueio, Pai, que toda preocupação, que toda angústia, que possa atrapalhar o momento em que Teus filhos receberão de uma porção da palavra que vem dos céus. Ó Pai, que todo principado e potestade que possa tentar impedir aquilo que Tu farás em nosso meio nessa noite, que caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo venha completar a obra que Ele já começou, para que possamos sair daqui, Senhor, engrandecendo e glorificando aquilo que Tu já começou a fazer em nosso meio. Te agradecemos em nome
de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito completo. Esse texto nós poderíamos pregar sobre o milagre, poderíamos pregar sobre a amizade, poderíamos pregar sobre fé, poderíamos pregar dando ênfase em muitas questões. Poderíamos falar que Deus é um Deus que transforma a impossibilidade em milagre. E nós cremos nisso. E é por isso que estamos aqui. Aleluia! Mas Deus me conduz a um tema para essa mensagem muito precioso. E o tema é uma pergunta. Quem é você na casa? Quem é você na casa? O texto nos leva para dentro de uma casa em Cafarnaum. E nós percebemos que a casa estava cheia, não é isso? Não tinha como mais acomodar ninguém. A casa estava cheia. E por que a casa estava cheia? Porque Jesus estava na casa. E a casa estava cheia porque havia no coração das pessoas que estavam ali uma expectativa. Repita comigo, expectativa. Só o que enche casas é expectativa. Se talvez estivéssemos nesse mesmo local, anunciando talvez um evento secular, convidando algum personagem famoso, e ele estivesse aqui nesse momento, é possível que não teria mais espaço. Por quê? Expectativa atrai multidões. Multidões cheias de expectativas. Isso estava acontecendo naquela casa. E nesse meio também há curiosidade. Quem aqui é curioso? Às vezes chega uma mensagem no celular. Quem aqui mandou mensagem? Quem te ligou? Acontece isso lá na tua casa? Tem ninguém curioso, né, aqui, né? Misericórdia. Naquela casa, no meio daquela multidão, havia curiosos. E também havia fé. Aqui existem pessoas com expectativas. Aqui existem pessoas curiosas. Aqui existem pessoas cheias de fé. Amém? Amém! Glória a Deus. Glória seja dada a ti. Também há críticas. Naquele ambiente havia críticas. Talvez você tenha entrado aqui hoje já com críticas no seu coração. Poxa, o pastor não me cumprimentou. Poxa, fulano não veio, né? Meu Deus, por que fulano não veio? Certamente em nosso meio há críticas. Faz parte. Também havia naquela casa necessidades. Você tem alguma necessidade que precisa da intervenção de Deus? Amém. Se você tem, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Então deixa eu te dar uma boa notícia. O texto, ele não é sobre um milagre. Parece que é sobre um milagre. Tu sabe por quê? Porque nós estamos muito focados na nossa necessidade. E às vezes quando nós lemos o texto, nós só olhamos Deus resolvendo a necessidade do paralítico. Mas o texto fala sobre muito mais do que somente Deus suprindo uma carência. O texto é muito mais abrangente do que isso. A boa notícia é que quando Deus está na casa, necessidades são supridas. Mas há algo além disso.
Esse texto, ele fala sobre personagens, e temos muitos personagens nesse texto. Por isso, o tema da mensagem é: quem é você na casa? Esses personagens que o texto traz e mostra, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ele representa o tipo de postura que muitos têm adotado dentro da casa, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, inclusive. E a pergunta é: quem é você nesse meio? É interessante que existe um personagem principal. Quem é o personagem principal? Deixa eu falar uma coisa para você. O personagem principal não é o pastor Rafael. O personagem principal não é você. O personagem principal é Jesus Cristo. O coração do texto, no versículo 5, diz assim: Jesus, vendo-lhes a fé. O protagonista é Jesus. A expectativa de todos gira em torno de Jesus. A curiosidade de todos gira em torno de Jesus. Inclusive as críticas giram em torno de Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o coração. Jesus é o protagonista. Nós costumamos dizer assim na nossa casa, instruindo a Valentina e a corrigindo-a: você não é o centro do universo. Deixa eu falar uma coisa com todo amor e carinho. Assim como eu amo a minha filha e ensino ela essa verdade que é dura. Você não é o centro do universo. Jesus é o centro do universo. Ele é o personagem principal. Poderia o pastor não estar presente. O pastor Armando poderia não estar presente. O pastor Zacarias poderia não estar presente. A diaconisa Inácia poderia não estar presente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus estando presente é suficiente. Oh, glória! Porque o pastor Rafael não pode suprir a sua necessidade, transformar a realidade que você tem enfrentado. Mas Jesus é aquele que pode todas as coisas. E é nele que precisa estar a nossa expectativa. É nele que precisa estar a nossa fé. Onde temos alicerçado a nossa fé? Jesus é salvação. Jesus é perdão. Jesus, ele é autoridade. Jesus é cura. Jesus é restauração. Deixa eu te falar uma coisa muito preciosa. Cristo, ele não é apenas a solução dos nossos problemas físicos, dos nossos problemas temporais. Ele é o único que resolve a questão eterna, a questão do problema eterno. A expectativa, inclusive, daqueles que ajudaram o paralítico é de vê-lo andando. E a primeira coisa que Jesus faz é: perdoado estão os teus pecados. Por quê? Porque a prioridade de Jesus Cristo, que é o protagonista, que é a pessoa principal, muitas vezes não é a nossa prioridade. Jesus quer primeiro tratar o problema eterno. Perdoados estão os teus pecados. Porque quando nós temos o nosso pecado perdoado, aquilo que nos impedia de aproximar-nos de Deus é quebrado. E agora o acesso é restaurado. E Jesus, ele te ama tanto que ele perdoa o teu pecado, porque ele quer ter comunhão contigo. Antes de tirar a paralisia, ele quer transformar o teu coração. Ele quer te transformar em uma pessoa aceitável. E o perdão, ele estava disponível não só para aquele paralítico, mas também para aquela multidão. Também para aqueles religiosos que estavam ali criticando. Esse perdão é acessível. Sem Jesus naquela casa,
seria apenas um tumulto sem transformação de vida. Sem Jesus na igreja, presente nesse ambiente, nesse culto, nessa reunião, seria apenas mais um encontro. Mas com Jesus, tudo pode mudar. Aleluia. Jesus é o personagem principal, o protagonista. E Ele está nesse lugar. Santo é o Senhor. Por isso a tua expectativa, ela pode ser ampliada e firmada em Cristo. Porque Ele está nesse lugar. E Ele é fiel. Que possamos estar sensíveis para aquilo que Deus irá nos direcionar. Porque nem sempre Deus fará da forma que nós desejamos ou queremos. Porque se fosse eu naquele lugar e desce um paralítico e levam até o pastor Rafael, eu ia falar assim: levanta e anda. Eu não ia começar com perdão dos seus pecados. Mas Jesus mostra claramente que a prioridade dele nem sempre é igual à nossa. Nós precisamos parar de dizer para Deus como Ele tem que resolver as coisas e entender a direção dele para as nossas vidas. Ele é o protagonista. Ele é a pessoa principal. Não somos nós. E a segunda pessoa que eu quero destacar nesse texto, depois de Jesus, aquele que de fato é a solução, o Salvador, aquele que transforma, é o paralítico. Muitas vezes lemos o texto e nos enquadramos no lugar desse paralítico. Nós assumimos esse personagem e falamos assim muitas vezes: poxa, cadê os meus amigos? Cadê Jesus que não resolve o meu problema? Quantos já leram esse texto e se posicionaram como paralítico? Talvez é o primeiro personagem que nós ali nos identificamos. Por quê? Porque todos nós temos necessidades. E todos nós desejamos que Jesus supra e transforma aquela realidade. E Ele tem poder para fazer. Mas a realidade é que o paralítico não podia andar. A realidade é que ele era dependente de outros. A realidade é que ele precisava de socorro. Esse homem representa não só nós, muitas vezes, que precisamos de socorro, mas representa uma humanidade perdida, que precisa de outros para conhecer a Deus, porque são incapazes espiritualmente de se salvar, assim como nós. Precisamos de Jesus. Esse paralítico, ele não faz um discurso. Interessante isso, né? O paralítico, ele não argumenta. Ele simplesmente é conduzido. Ele simplesmente é conduzido. Quantas pessoas hoje estão em circunstâncias semelhantes? Estão paralisadas em função de uma frustração, em função de uma decepção, estão paralisadas em função de uma enfermidade, estão paralisadas por culpa, pelo pecado, estão paralisadas por vícios, estão paralisadas e não conseguem sair do lugar, não conseguem ir até Jesus. Talvez você tenha vindo à igreja hoje porque você tem percebido situações e áreas na sua vida que estão paralisadas. Áreas que você percebe que você está como um paciente em uma maca imobilizado. A boa notícia é: Jesus ainda diz: levanta-te. A boa notícia é que quando Jesus está na casa
E mesmo nós estando paralisados numa maca, sem condições de se mexer, a voz de Jesus pode vir ao nosso encontro dizendo: levanta-te. Porque Deus é capaz de fazer mais do que pedimos ou pensamos. Deus, Ele nos ama. A sua misericórdia se renova todos os dias. E a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus dizendo para nós assim: levanta-te. Aquilo que estava paralisado não estará mais, porque a voz dele foi liberada. E ela está presente nesse lugar. Jesus é aquele que supre necessidades, que transforma realidades, e Ele continua operando em nosso meio. Essa noite é uma noite de transformação. Deus está presente nesse lugar. Glória a ti, meu rei. E onde Ele está presente, um milagre acontece. Aleluia. Outro personagem interessante, ou personagens do texto, são os 4 amigos. Você consegue contar 4 amigos que, se você pedisse socorro, você seria atendido? Você consegue lembrar o nome desses 4 amigos? Reflita aí a lista dos 4 amigos. Estou citando 4 porque o texto menciona 4. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Essas pessoas que te vieram à mente, realmente são seus amigos? Elas te levariam a Cristo ou onde você quer? Porque o verdadeiro amigo não é aquele que dá um tapinha nas costas e faz aquilo que te agrada. É aquele que te mostra o caminho de transformação. É aquele que aponta para Cristo. Esse é o verdadeiro amigo. Aquele que se importa com a tua alma, com a tua eternidade, e não apenas em suprir as suas carências. Esse paralítico, ele era paralítico. Ele precisava de socorro, mas ele tinha verdadeiros amigos que os levaram a Cristo. Que os levaram a um encontro transformador. Quem são os seus amigos? Pessoas que te aproximam de Cristo ou te afastam de Cristo? Eles são amigos especiais, porque eles chegaram e perceberam um obstáculo. Qual o obstáculo? A casa estava cheia. Não tinha como entrar. Não dava para passar o paralítico. E aí eles viraram para o paralítico e falaram assim: fizemos a nossa parte. Nós tentamos. Não. Eles enfrentaram obstáculos. Deixa eu te falar algo precioso. No caminho da transformação, da paralisia para o sobrenatural de Deus, obstáculos precisarão ser superados. E sem verdadeiros amigos, nós não conseguimos superar. Soberano Deus. Nós não conseguimos superar. Foi por isso que Deus morreu pela sua igreja. Porque nós precisamos uns dos outros. Nós não somos super-heróis. Nós precisamos uns dos outros. Esses amigos superaram obstáculos. Subiram ao telhado. Abriram um buraco. Desceram o paralítico. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós vamos, como verdadeiros amigos, vamos precisar fazer mais do que falar. Vamos ter que agir, vamos ter que nos esforçar e vamos ter que carregar o próximo. Meu Salvador.
Nós precisamos de verdadeiros amigos. Nós precisamos uns dos outros. Jesus relata isso de uma forma muito especial. Vendo-lhes a fé, ou vendo a fé que eles tinham, na tradução que nós lemos, Jesus, ao liberar uma palavra de transformação àquele paralítico, ele relata a fé daqueles amigos. Você tem amigos de fé? Ou esses amigos que você lembrou são amigos de fé, que sempre traz uma palavra de esperança ao seu coração? Apesar dos obstáculos, das circunstâncias adversas, Jesus viu a fé daqueles amigos. E vendo a fé daqueles amigos, Jesus libera uma palavra de aceitação para aquele paralítico. Perdoados estão os teus pecados. Se Jesus olhasse a fé dos seus amigos, ele iria liberar uma palavra de aceitação para você? Personagens interessantes, né? Às vezes a gente nunca pensa. A gente às vezes está sempre como o paralítico, que precisa de ajuda dos irmãos, que precisa do milagre de Jesus. Mas aquele paralítico sabia de escolher os seus amigos. E isso fez toda a diferença para o milagre de Jesus. E uma pergunta também me veio à mente, porque eu sempre me faço essa pergunta. Como amigo, quem eu estou levando até Jesus? Porque às vezes queremos tanto amigos como esses, mas nós não temos sido amigos como esses. E se somos amigos confiáveis, a pergunta é: quem você está carregando até Jesus? Quem você está levando? Porque se precisamos de amigos assim, precisamos ser amigos assim. Porque criamos muitas vezes expectativas de encontrarmos amigos assim, mas não nos dispomos a ser amigos assim. E que essa pergunta arda no seu coração como ardeu o meu. Meu Deus. Quem estamos carregando até Jesus? Uma igreja madura, ela recebe mais do que milagres. Ela leva pessoas a Jesus Cristo. Uma igreja madura acontece mais do que simplesmente milagres. Pessoas são conduzidas a Cristo e são transformadas por Ele. Precisamos de amigos assim, como esses personagens. E precisamos ser amigos como esses personagens. Um outro personagem que eu gostaria de destacar, e essa semana eu conversava sobre isso com algumas pessoas, é o dono da casa, que cria aquela plataforma para que o sobrenatural, a transformação fosse possível. Se coloque no lugar do dono daquela casa. Como você se sentiria ao receber Jesus? Muito feliz, sim ou não? Eu espero que sim. Só que de repente você escuta alguém batendo na porta. Posso entrar? Pois não. Fiquei sabendo que Jesus está aí, eu posso entrar? Não pode. Eu também. Daqui a pouco a sua sala está cheia. O seu banheiro está lotado. Alguém grita lá: acabou o papel! Não tem nada para comer mais não?
e já não cabe mais, e a janela aberta, e o ar-condicionado não dá conta, e é aquele tumulto, e Jesus pregando, e não cabia mais ninguém. O meu sofá, o meu tapete, a minha louça, e de repente você escuta um barulho, o telhado abrindo, terra caindo, palha para tudo quanto é lado. Você é daqueles que daria um tapa na mesa? Aí não! Agora passou do limite. Perna para quem te quer. Virou bagunça agora. O texto não narra nenhuma expressão do proprietário, do dono, dos donos da casa. O texto não narra nenhum impedimento, nenhum obstáculo levantado pelo dono da casa. Pastor, mas trouxe um prejuízo para aquele dono da casa. Sim ou não? Sim. Você já se colocou no lugar do dono dessa casa? Queria te convidar a fazer isso nesse momento. Assim como eu te convidei a se colocar no lugar desses amigos, assim como eu te convidei a se colocar no lugar do paralítico, eu quero te convidar a se colocar agora no lugar desse anfitrião. Se para o milagre que Deus quer realizar, um prejuízo precisasse acontecer com aquilo que você possui, como ficaria o seu coração? Muitas coisas às vezes precisam ser quebradas para que o sobrenatural de Deus aconteça. Onde está o nosso coração? Pessoas valem mais do que coisas. Aquele anfitrião entendia isso. Ele em momento nenhum se importa ou interrompe o agir de Jesus em função de uma casa tumultuada, de uma casa bagunçada, ou de um telhado sendo quebrado. Mas muitas vezes nós queremos impedir aquilo que Jesus está fazendo, porque nós estamos ficando no prejuízo. Ei, nós não somos o centro do universo. E se nós temos uma casa, é porque Deus te deu. Aleluia! Glória a Deus! Entenda, pessoas são mais importantes que coisas. E muitas vezes, para que o milagre sobrenatural de Deus aconteça, coisas precisarão ser quebradas. Entenda o teu coração. Alinhe com as mesmas prioridades que havia em Cristo. Porque se fosse um filho seu que estivesse afastado dos caminhos do Senhor, vivendo nas drogas, nos vícios, na prostituição, chegasse em casa, quebrasse alguma coisa e se deparasse com um homem de Deus, usado por Deus, e liberasse uma palavra de libertação, de transformação, e o milagre aconteceria, você ia ficar preocupado com a casa que se quebrou? Ou se alegraria com a transformação que aconteceu? Precisamos nos alegrar, não por possuir coisas organizadas, boas, bonitas e belas, mas antes de tudo isso, precisamos nos alegrar com pessoas se rendendo aos pés do Senhor e tendo as suas vidas transformadas. Pare de se preocupar com a aparência, pare de se preocupar com as coisas, pare de se preocupar com a sua reputação e preocupe-se em se alegrar com almas se rendendo aos pés de Cristo Jesus. Jesus pode confiar em você, assim como Ele confiou nos donos daquela casa? Que Ele encontre em nós corações assim, dispostos a oferecer uma estrutura para que o milagre do Senhor aconteça. Você está disposto a abrir a sua casa?
Você está disposto a abrir mão do seu tempo, do seu conforto, para que Cristo opere? Boa pergunta para nós. Podemos nos colocar no lugar desse proprietário? Outro personagem interessante, um grupo de personagens, na realidade, os religiosos, os críticos. Estavam sentados ali alguns mestres da lei. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles estavam dentro da casa, ocupando um lugar de quem precisava de transformação. E em vez de estar participando, estavam criticando. Olha só, eles não estavam levando ninguém a Cristo, ocupando um lugar dentro do espaço de pessoas que precisavam se encontrar com Cristo, e ainda criticavam quem estava fazendo. Meu Deus! Quantas vezes criticamos quem está fazendo e não estamos fazendo nada? Questionamos o mover, desconfiamos da fé das pessoas ao nosso redor, julgamos sem querer entender. O religioso vê problema, o discípulo vê oportunidades. Não podemos ter um coração de religioso, precisamos ter um coração de discípulos. Aleluia! Que, mesmo não sendo o personagem principal, está aprendendo o que precisamos fazer. Porque assim como tinham pessoas levando outras a Cristo, também tinham pessoas ali dentro que estavam aprendendo como fazer e o que precisavam fazer. Em nosso meio aqui hoje, existem pessoas que estão aprendendo o que Deus espera de cada um de nós. Existe também aqui o último grupo de personagens, os espectadores, a multidão. A casa estava cheia de curiosos, cheia de pessoas observando, cheia de aperto. Impediam o acesso, nem ajudavam e nem saíam da frente. E também não criticavam. Interessante esse grupo, né? Eles estão ali, é numeroso, não ajudam, não saem da frente e não criticam. A multidão aperta, chama a atenção, mas não transforma. Por quê? Porque muitas vezes não queremos ser ofensivos. Não queremos mostrar o caminho, senão a pessoa pode ser contrariada. Queremos só ficar perto do que está acontecendo, mas não nos envolvemos. Deus não nos chamou para sermos multidão. Ele nos chama para sermos discípulos. Aleluia! Para sermos amigos. Para sermos agentes de transformação. Quem que transforma? Não sou eu, não é você, é o Senhor. E Ele conta conosco. No fim, o paralítico sai andando. O nome do Senhor é engrandecido, é glorificado. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônicos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vi tal coisa. Deus da glória! Eu queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Nós já vamos orar. A verdade é que a casa nunca mais foi a mesma. Aquela casa nunca mais foi a mesma.
Talvez você precise de um milagre nessa noite, assim como aquele paralítico. Talvez você precisa ser carregado. Ou Deus está te chamando para carregar alguém. Talvez você era daqueles que criticavam, mas entende que precisa mudar o grupo que você faz parte. Talvez você só ficava observando e você entendeu que Deus espera mais de você. Talvez Deus espera que você abra a sua casa, abrindo mão do seu tempo. Eu não sei o que Deus espera de você, mas Ele espera que nós venhamos alinhar o nosso posicionamento dentro daquilo que Ele está fazendo. O milagre existe? Sim, pastor, existe. Esse texto é uma prova de que o milagre existe. E junto com o milagre há pessoas que se posicionam. Uns se posicionam de uma forma que agrada ao Senhor. O milagre vem e todos se alegram com o milagre. E o nome do Senhor é glorificado. Outros se posicionam de uma maneira que não agradam ao Senhor. E saem frustrados, decepcionados, porque Deus não fez da forma como eles gostariam. Eu sei que Deus está nesse lugar. E o milagre Ele continua realizando em nossas vidas. E eu queria orar por você nessa noite. Essa noite é uma noite de oração. É uma noite de busca. E é uma noite de milagres. E se Deus falou ao teu coração nessa noite, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Talvez você precise que a sua vida saia da paralisia. Talvez você precise de uma cura como aquele paralítico. Ou você precisa ser verdadeiros amigos. Como nós fazemos de costume, todas as quintas-feiras oramos por aquilo que aos nossos olhos é impossível. E eu queria te dar essa oportunidade nessa noite. Deus, Ele quer fazer mais do que milagres. Ele quer operar de forma sobrenatural em nossos corações. Deus, Ele não quer que nós ficamos ocupando espaço. Ele quer que nós venhamos promover transformação por onde nós andamos. Deus, Ele quer que o milagre que Ele vai operar na sua vida, ou que Ele já tenha operado na sua vida, seja o motivo do nome dEle ser engrandecido. As pessoas precisam dizer: nunca vimos coisas assim. Deus é bom. Ele continua perdoando, Ele continua curando, Ele continua restaurando. E Ele ainda leva paralíticos ao movimento. Meu Deus. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. A pergunta é: qual é o teu papel? Se você precisa de uma resposta do Senhor, nós vamos orar juntos. Vem aqui à frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir. Tu és o personagem principal nesse lugar. Senhor, na nossa força não conseguimos transformar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Mas Tu é o Criador dos céus e da terra. Para Ti não há impossível. Senhor, e nós profetizamos, Pai, uma mudança de realidade, uma transformação genuína, que só Tu podes fazer, que os Teus milagres sejam uma realidade. Senhor, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos pelos milagres que Tu fez e fará. Mas o que nós queremos, Pai, é ser agentes de transformação, é sermos encontrados por Ti, Senhor, como fiéis àquilo que Tu confiou. Senhor, queremos responder de forma correta
nós sermos verdadeiros anfitriões, que isso se estabeleça e seja uma realidade. Se tu espera de nós verdadeiros amigos que conduzem os outros a ti, que isso seja uma realidade. Mas que a tua vontade prevaleça, que todo impedimento caia por terra e possamos desfrutar de tudo que tu estás fazendo em nosso meio. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, os teus milagres sendo realidade, correntes sendo quebradas, que haja libertação, que haja transformação e que toda paralisia seja repreendida no nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por tudo que tu fez e fará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Que tomareis deles ouro e prata e cobre e etc. Olha que coisa interessante. Mesmo Deus falando para Moisés, para que Moisés falasse ao povo, o objetivo era cujo o coração do homem voluntariamente se dispusesse a ofertar ao Senhor. Está vendo? É uma coisa que é natural do homem. Deus não nos obriga a nada. Mas é com amor, com dedicação, que nós separamos nossa oferta e a trazemos à casa do Senhor. Entende? É com o coração voltado à gratidão a Deus. Porque Ele nos deu a oportunidade de estar aqui neste momento na casa do Senhor, adorando, bendizendo, glorificando o seu nome. Muitos gostariam de estar aqui conosco neste culto de louvor e adoração a Deus, mas foram impedidos de alguma forma. Mas Deus te conduziu até este local e você ouviu uma palavra excelente. Quantas vezes já ouvi essa pregação, eu mesmo já preguei sobre esse título aqui na igreja, mas hoje de uma forma mais clara, suave, né? Nos despertando a não ser mais um na multidão, mas estar junto ali, né? Conduzindo aquele homem ou nosso amigo à presença do Senhor. Amém? Com o coração alegre, feliz, deliberadamente, com gratidão. Eu quero te convidar a ficar em pé e pegar a tua oferta, coloca na tua mão direita. Vamos orar ao Senhor, sendo grato a Ele. Soberano e eterno Deus,
gratos nós somos ao Senhor por trazer uma oferta à tua casa. E aquele que da mesma forma estiver trazendo dízimo, que seja para a glória do teu nome. Receba, Senhor, a nossa oferta, os nossos dízimos, com amor, com alegria, porque é com o coração voluntário, com o coração de gratidão, é que trazemos a nossa oferta à casa do tesouro, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode vir aqui à frente, traz a tua oferta e deposita na nossa oferta. Você pega um papelzinho que tem dentro do envelope. Todo envelope tem um papelzinho com algumas informações. Aí você preenche esse papel, coloca dentro do envelope, não precisa colocar o teu nome. E coloca no gasofilaço. Sabe por quê? Isso vai ajudar muito o tesoureiro na hora de conferir o extrato bancário. Tá bom? Porque quando entra uma oferta que não é identificada, ou um dízimo que não é identificado, a gente não sabe, e esse dinheiro fica sobrando sem ser lançado no caixa, até no dia 30, para no dia 30 então fazer o resumo e ser lançado no caixa. Se assim fizer, vai nos ajudar muito. Amém? Estamos muito felizes com a tua presença, Luiz Felipe. A igreja está aqui feliz com a tua presença. Sabe por quê? Porque todos esses irmãos que estão aqui, aqueles que não vieram, clamaram sobre a tua vida. Oramos juntos aqui nas nossas gerações, intercedendo pela tua vida. E hoje, com muita alegria, te recebemos aqui, para a glória de Deus, para a nossa alegria e para a tua satisfação. Amém? Seja muito bem-vindo aqui entre nós. Essa igreja te ama. Tá? Eu vou pedir para a igreja saudar bem-vindo, que você já é de casa. Tá bom? Vamos ficar em pé. Ah não, tem uma irmã ali nos visitando. Gente, casa? Amém. Por isso que a nossa igreja ficou bonita, né? Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé agradecendo a Deus pela palavra que ouvimos, pelo louvor que foi entoado aqui congregacional. Muita bênção para todos aqueles que aqui estão. Oramos. Soberano Deus, obrigado por tua palavra, pelos louvores abençoados que nós, junto com a igreja, um louvor congregacional. Aqui, Senhor, prestamos em adoração ao teu santo nome. Muito obrigado pela palavra que nos edificou. Muito obrigado pela tua presença conosco. Agora, Pai, pedimos que o Senhor venha nos despedir em paz. Leva-nos em paz para o nosso lar, guardados, protegidos por tua mão forte, por tua graça, por teu poder. Senhor, que possamos chegar na nossa casa com alegria de ter participado de um culto tão abençoado e nos dê um fim de semana agradável, protegido pelo Senhor, porque domingo, se o Senhor assim permitir, estaremos aqui, meu Pai, na escola bíblica dominical e no grande culto de louvor e adoração ao teu nome. Nós oramos agradecidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos. Amém. Estenda a tua mão, por favor, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje para sempre. Diga comigo, amém. Aplaude o Senhor.